Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. Eu me chamo Adelaide Leão. Eu ajudo pessoas a dominarem a ansiedade para conquistarem estabilidade e foco nas suas vidas. Então, se você se considera ansioso, ansiosa, esse vídeo é para você. E hoje eu vou te explicar por que você deve começar a meditar imediatamente. E posso te contar um segredo? Não é só quem sofre de ansiedade que deve começar a meditar, não. Mas se você é uma pessoa que tem uma sensação frequente de preocupação, medo, inquietação e sente que está o tempo todo no limite, essa técnica mais do que nunca deve estar presente na sua vida. E geralmente as pessoas ficam um pouco chocadas quando eu falo isso, porque a pessoa que se considera ansiosa, aí que ela acha que ela não vai conseguir meditar, que não está apta para meditação. Isso tem a ver com um certo preconceito que nós ocidentais temos, um estereótipo. É eu falar de meditação que a pessoa já coloca as mãos unidas, Fala namastê, baixa o tom de voz. e imagina que essa prática é para pessoas calmas, iluminadas e tranquilas. Quando, na verdade, se você não é calmo e nem tranquilo, aí que você precisa aprender a meditar, entendeu? E nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode começar o seu treinamento hoje mesmo e já perceber a diferença. Aproveita e curte esse vídeo, compartilha com os teus amigos e amigas e se inscreve no canal para receber as nossas notificações. Uma pesquisa feita em Harvard há alguns anos mostrou que pessoas que são distraídas são menos felizes. Essa pesquisa foi feita com 5.000 pessoas e concluiu que a vida do ser humano hoje na sociedade é permeada por um nível impressionante de não presente. E também constatou que a frequência com que a nossa mente divaga e o lugar para onde ela vai, os pensamentos que nos roubam desse momento presente, fala muito mais sobre o nosso nível de felicidade do que aquilo que nós estamos fazendo no agora. Para pensar comigo. Se você ainda não divagou enquanto está assistindo esse vídeo, por exemplo, cara, ou você está muito interessado nesse conteúdo, o que me deixa muito feliz, ou você realmente tem um nível de concentração, um nível de foco muito bom, né? Porque devagar é algo que a nossa mente faz o tempo todo. Porque hoje, minha gente, não estamos mais imunes nem a crises de ansiedade e nem a lapsos de divagação constante. E é nesse ponto que a meditação entra, como uma técnica essencial para melhorar a nossa concentração e o nosso estado de presença. Mas, Adelaide, o que é o estado de presença? É quando a gente vive mais o agora e menos as divagações. Quando a gente consegue trazer a nossa mente para viver mais aquilo que a gente está fazendo aqui, nesse momento. E existe um poder muito grande nisso. Eu tô aqui em Curitiba, né, na casa do meu irmão. Primeiro que antes de vir para cá, por exemplo, eu já estava pensando lá na minha casa em São Paulo como que seria vir para cá. E criando as situações e até mesmo sentindo uma certa ansiedade de vir para cá, pensando, nossa, se eu for para Curitiba, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que arrumar a mala, vou ter que me colocar lá numa função. Quantas e quantas vezes a gente já não deixou de fazer determinada coisa pelo simples fato de imaginar que essa coisa não vai ser da forma como a gente gostaria, não vai ser tão prazerosa como a gente talvez gostaria. Isso é se deixar roubar pelos pensamentos que a gente cria, distantes da própria realidade. Hoje eu tô aqui, tá sendo muito legal, tô até gravando esse vídeo, trabalhando, e nada melhor do que a gente poder perceber e experimentar esse momento, de modo que se livrar um pouco das expectativas. E nós fazemos isso porque o nosso cérebro ele tem mania de antecipação. Na busca por nos manter seguros o tempo todo, a gente criou um mecanismo instintivo que faz com que a gente tenha a impressão de que estamos no controle, de que sabemos o que vai acontecer para então nos prepararmos melhor e da forma mais possível que há para a gente se manter seguro. Isso é instintivo, tá, gente? Há muitos e muitos anos a gente desenvolveu esse condicionamento. E isso já funcionou muito para a gente lá atrás, nos tempos das cavernas, quando a gente precisava fugir dos predadores e garantir a nossa vida no meio da selva. Mas o mundo mudou. E a nossa mente pode ser treinada para perceber, se adaptar melhor quando essa antecipação vai além dos limites e nos rouba completamente de viver o agora. Acontece muitas vezes da gente ficar triste pelo simples fato de imaginar uma determinada situação. A gente não vive a situação, a gente imagina e fica triste. Olha que doido. Quem nunca, né? Isso, por exemplo,
é perder o estado de presença. E aí, ontem, aqui na casa do meu irmão, a gente precisou ter uma conversa sobre algumas questões de família, sobre a nossa mãe, alguns planejamentos até o final do ano. E enquanto eu conversava com ele, por muitas vezes, eu não estava presente para escutar o que ele ia dizer. Eu estava apenas concentrada no que eu ia dizer. Olha que doido! Eu apenas pensava nas coisas que eu queria falar, nos meus julgamentos sobre o que ele estava falando e na forma como eu ia responder determinadas perguntas. Isso é perder o estado de presença numa conversa. É você estar muito mais preocupada em falar, em se defender, em se preservar, do que a ouvir e deixar essa conversa fluir. Me conta aqui nos comentários se isso já aconteceu com você, porque é um lapso, é um sinal de que talvez você seja uma pessoa muito ansiosa. A gente fica lotando a nossa cabeça de pensamentos sobre aquele determinado instante. Tem um outro nome para isso, que é ruminação. Literalmente, a ruminação significa quando uma pessoa ou um animal mastiga de novo um determinado alimento que já engoliu. Tem até uma síndrome da ruminação. E olha a metáfora por trás disso, né? A ruminação também pode significar uma reconsideração periódica, constante, de um mesmo assunto, de um mesmo pensamento. A gente fica ruminando aquela ideia, aquele fato, aquela expectativa, reanalisando, reconsiderando. Quem nunca, por exemplo, já teve uma conversa e mesmo depois dessa conversa ficou pensando no que falou, no que poderia ter dito, ruminando essa determinada conversa. Ou antecipando, caso essa conversa ainda não tenha acontecido, treinando as falas na tua cabeça no banho. Pois é, todas essas formas de fuga do momento presente, se acontecem com muita frequência, podem nos deixar ainda mais ansiosos e menos nesse estado de atenção plena que eu disse aqui. O transtorno de ansiedade está muito relacionado com a divagação constante entre passado e futuro. Já aconteceu comigo, por exemplo, o simples fato de pensar em algo que me deixa preocupada, muitas vezes já me dá uma dor de barriga, a minha respiração muda, um certo tremor nas mãos. E quem se identifica com esses sintomas físicos, provavelmente, talvez, ainda nem os identifique. Tem gente que sente e nem sabe que muitas vezes isso é causado pelo pensamento. Também me conta aqui se você tem a impressão, se você consegue perceber quando pensamentos te causam algum sintoma físico. Muitas vezes a gente demora a associar isso com a nossa ansiedade. Eu sei que isso acontece com muita gente, mas talvez sejam poucas que têm essa consciência mais clara de fazer essa relação direta entre corpo e pensamento. Olha só o poder da nossa mente. O nosso cérebro está no comando de tudo. Ele se comunica com todas as partes do nosso corpo e é capaz de captar todas as informações e transformá-las em sintoma. Tudo. Tudo que você sente no corpo tem um reflexo neurológico, é um sinal. Tudo é energia, não esquece disso. Por isso que é muito importante a gente treinar a nossa mente. E a meditação faz isso. Agora vem comigo entender alguns mitos sobre essa prática. Ah, mas como eu posso meditar se eu sou ansioso, eu sou acelerado, eu não consigo ficar parado? É por isso mesmo que você tem que aderir à prática da meditação. Tem um cara que é muito estereótipo, tá? Mas ele conseguiu levar os conhecimentos milenares para alguns lugares importantes, que é o monge tibetano Yongey Mingyur Rinpoche. Cara, ele é tibetano, eu não sei falar esse nome e tá tudo bem. Ele trabalhou durante anos com meditação em instituições universitárias nos Estados Unidos, Harvard, MIT, e os resultados foram até publicados no National Geographic, na revista Time. Esse cara fala que a gente tem a mente do macaco, que nunca é livre e está sempre presa a algumas coisas, pulando de galho em galho. Faz muito sentido essa analogia, né? Também já aconteceu comigo de perceber que eu tô preocupada com alguma coisa e mesmo percebendo que essa preocupação não vai ser útil para mim naquele momento, eu não consigo me livrar dela. Já aconteceu com você? Cara, eu não quero pensar nisso, deixa pra lá, mas quanto mais eu quero me livrar, mais eu penso. Isso acontece porque a nossa mente, ela quer trabalho, ela quer ficar pensando. Em alguns casos, isso nos leva a um loop de pensamentos, de sensações, e os sintomas físicos aparecem e eles aumentam. E isso também é uma perda de presença que pode causar um transtorno grave de ansiedade. É também entrar nesse piloto automático constante que eu já falei para vocês aqui. Quantas vezes você já não pensou tanto numa coisa que ficou até perdido de si mesmo? Um dos problemas dessa mente macaco é essa falta de clareza, essa perda de contato entre o que é interno, o que é seu, e o que é externo, o que vem de fora. Mas com a prática da meditação, a gente aprende a adestrar esse macaco. E ele passa a fazer o que a gente quer, e não o contrário.
É claro que existe um limiar aí entre você deixar fluir, acolher e aceitar alguns pensamentos. Mas de praxe, a meditação faz com que a gente tenha mais consciência, mais clareza. Você deixa de ser refém e passa a ser o dono desse macaquinho e se torna uma pessoa muito mais consciente do seu corpo, dos seus pensamentos e condicionamentos, identificando e aproveitando muito mais o momento presente. É o que a gente chama também, numa teoria de aprendizagem, de competência consciente ou inconsciente. E eu vou explicar esses 4 níveis de aprendizagem para você se situar. Essa teoria é legal porque ela te dá um norte, ela te localiza no processo de aprendizagem de qualquer técnica, inclusive da meditação, que é o que a gente está trazendo aqui. Vamos entender para você pegar a visão. Quando você é só refém dos seus pensamentos e não consegue dominá-los, percebê-los e até mesmo sentir o quanto eles interferem no seu corpo, você nem sabe muitas vezes que a meditação é uma técnica que pode ajudar. Então esse é um estágio de incompetência total do que é possível fazer em relação a isso. E é por isso que esse estágio é chamado de incompetência inconsciente. Ou seja, você realmente não tem competência para fazer e muito menos imaginava que isso é possível. Daí, você assiste esse vídeo e pensa, nossa, é possível lidar melhor com os pensamentos. É possível dominar a ansiedade. Basta eu aprender a fazer isso e praticar, treinar a minha mente. Esse é o estágio de incompetência consciente. Quando você já sabe que existe uma solução, que não aprendeu ainda, que não domina, mas se dedica ao processo de treinamento e assimilação. Estuda, pratica e se aperfeiçoa nisso, porque tem consciência do quanto isso pode mudar a sua vida e a sua relação com você mesmo. Esse é o segundo estágio, e aí você supera os desafios, aprende a meditar, por exemplo, busca incluir isso na sua rotina, na tua vida, no teu dia a dia, e esse é o estágio de competência consciente. Quando você já aprendeu, já sabe como fazer para adestrar esse seu macaco interno, tem competência e consciência da atenção que você precisa ter para manter essa prática na sua vida. Então, apesar de ser uma competência consciente, você ainda tem que estar muito presente, muito consciente para manter aquilo, para treinar, para praticar. Tipo como se fosse andar de bicicleta. Logo quando a gente aprende, a gente tem que estar muito atento para não cair, para se manter em equilíbrio. É a mesma coisa. Até o momento em que isso faz tão parte da sua vida, já é tão fluido para você praticar, que você faz isso a qualquer momento. Você consegue identificar, por exemplo, quando você não está totalmente presente, quando isso está te atrapalhando, quando isso está atingindo o teu nível físico, a tua consciência em relação ao corpo. Você já dá valor para o tempo gasto nisso, porque você conhece, domina e sabe da importância dessa técnica na tua vida. Esse é o estado de competência inconsciente. Você já é competente o suficiente em relação a este treinamento e o mantém de forma tão fluida que nem precisa gerar tanta consciência. Isso já acontece de uma forma inconsciente na tua vida. E aí, localiza aí, em que nível que você está em relação à prática da meditação? Será que você ainda acha que mesmo sendo ansioso, ansiosa, você não pode ou não consegue praticar essa técnica? Pois se você achava isso até ver esse vídeo, eu espero do fundo do meu coração que você pare de pensar isso imediatamente. Porque essa prática, ela não só é muito recomendada por cientistas e por toda a ciência, como ela está sendo já usada até mesmo em instituições universitárias, em grandes empresas. O que a gente mais vê aí é uma comprovação científica dos efeitos da meditação para tratamento alternativo de transtornos de ansiedade e melhoria de foco e concentração. Pelo menos no estágio de incompetência consciente você chegou até aqui, né? E do seu interesse e entendimento do valor da técnica para fazer com que ela ganhe espaço na sua vida. Então, Adelaide, como que eu posso começar? Aqui eu vou te dar 4 dicas básicas. Vambora? Primeiro, reserve um tempo mínimo de qualidade para você treinar. Não precisa, gente, começar a treinar meditação por 1 hora, 30 minutos, não adianta. Essa é uma prática muito nova, ainda pouco difundida na nossa sociedade como algo que a gente deve manter na nossa qualidade de vida. Então é importante que você dedique um tempo mínimo, um tempo que você consiga treinar e que seja de qualidade, ou seja, que você esteja 100% presente para fazer isso. 5 minutos, 10 minutos, desliga o celular, busca ficar sozinho na tua casa, em algum lugar onde você de fato se entregue para viver essa experiência. Segunda dica, sente-se numa posição confortável para treinar.
A gente sempre começa o treino de meditação numa posição sentado, mas não adianta você sentar de pernas cruzadas se o seu joelho dói, se as suas costas latejam, se a sua lombar está dolorida, se isso te incomoda. Então senta numa cadeira, na cama, encosta na parede, faz qualquer tipo de ajuste para que você possa ficar confortável e começar o seu treinamento. Lembra que a gente está falando de foco? Pois é, qualquer coisa nesse primeiro momento pode roubar a sua atenção. Isso é normal. E você começa até a identificar, a treinar essa percepção dispersiva que nós temos. É bem legal esse primeiro momento. Então, escolhe uma posição confortável, fecha os olhos. E fechar os olhos também tem a ver com o fato de você diminuir ainda mais as dispersões, porque você não vai ficar olhando para o externo. Você vai passar a focar na sua respiração. Por exemplo, isso tem a ver com a terceira dica. Escolha um objeto de atenção e foque nele durante esse primeiro momento do seu treinamento. Pode ser uma música, de preferência uma música contínua, uma música que tenha uma melodia mais uniforme, né? Uma melodia sem muitas nuances. Pode ser, por exemplo, também um tic-tac do relógio. Pode ser uma imagem que você cria, uma imagem simples. Tem gente que durante o treinamento começa a perceber se ela é uma pessoa mais auditiva ou se ela é uma pessoa mais visual. Se você é uma pessoa mais auditiva, você consegue se manter concentrado muito mais num som. Se você é uma pessoa visual, você consegue se manter concentrado muito mais numa imagem. E durante esse treinamento, você também tem maior clareza sobre isso. Mas o importante é, escolhe uma no primeiro momento. Ainda que talvez não seja aquela que realmente faz a diferença para você. Mas escolhe uma técnica e treina. Treina essa técnica, treina por um mês. Vai fazendo, vai mantendo. É sempre essa sugestão que eu trago para os meus alunos e alunas, porque se você ficar mudando, você vai ficar variando, que é isso que a mente quer. A mente quer variar, ela quer ir para vários lugares, ela quer perceber, ela quer pensar. Então, para que você tenha percepção do que funciona ou não para você, escolhe uma, mantém por um mês, depois escolhe outra. E aqui nos comentários eu vou deixar alguns links de músicas no YouTube que são bem legais para você começar. Ou então você pode começar, como eu disse, com uma respiração ritmada, treinando um tempo de inspiração, segurando, soltando. Ou mesmo treinar com uma imagem simples, a imagem do sol, a imagem da lua. Você busca aí na internet, imagem da lua, e aí aparece ali, você olha para ela, fecha os olhos e depois tenta construir aquela imagem na tua mente. Isso é legal também, porque te faz ter uma clareza maior daquilo que você está focando. Lembra, a nossa mente, ela quer alguma coisa para fazer. Então a gente treina, a gente dá trabalho para ela, mas é um treino mais fixo, algo que deixe ela presente para aquele momento, sem ficar dispersando de forma aleatória. Por isso que nos treinos que eu ministro para os meus alunos e alunas, a gente treina bastante a reeducação respiratória. Porque imagina, se você vai treinar a concentração, vai treinar a meditação e você está com uma respiração ofegante, curta. Isso muitas vezes te atrapalha. Então a minha sugestão, apesar de eu ter falado aqui do som, da música, é você começar com a respiração mesmo. Porque aí você começa gerindo esse controle respiratório. É claro que é muito importante que você aprenda a fazer isso, mas para começar, pelo menos, para você já sentir os efeitos imediatos que essa técnica tem na sua vida, começa prestando atenção só na tua respiração. E aí você tá lá prestando atenção e de repente você divaga e aí você volta para prestar atenção na respiração. Você busca manter um tempo de retenção com ar, divaga e volta para prestar atenção. É claro que as técnicas elas mudam, existem outras variações que ajudam muito nesse processo de avanço da prática de meditação para que você sinta os outros efeitos, né? Mas para começar, tá ótimo. Quarta e última dica: seja exigente no processo, mas complacente no resultado. Como eu disse aqui, é óbvio que desde o primeiro momento você começa a perceber os efeitos, porque desde então você vai levando clareza para esse caráter dispersivo da mente. E o simples fato de você ter clareza vai te manter mais atento, vai te manter num lugar de, putz, caramba, já percebi como eu dispersei, já tô lá longe, deixa eu voltar para o que eu tô fazendo. É impressionante o poder que isso tem, gente. Mas para você avançar, para você realmente perceber que isso vai surtir uma forma mais imediata de domínio da ansiedade, você tem que manter.
Então seja exigente no processo de ter constância, frequência, uma orientação. Afinal de contas, você está lidando com uma prática milenar, muito antiga, cheia de estereótipos, que muitas vezes pode te levar por um caminho diferente, um caminho até equivocado. O que a gente mais tem é vários tipos de meditação. Então escolhe uma, pede uma orientação, estuda, seja exigente nesse processo, mas seja mais maleável no resultado, porque não é um caminho exato. Tudo que se trata de autoconhecimento e de treino mental é muito obscuro ainda, é muito tênue essa linha do nosso nível de consciência e inconsciência em relação ao poder do nosso pensamento. Apesar da gente já ter muitas comprovações científicas dos poderes e dos efeitos disso para a nossa vida, é claro que esse é um caminho cheio de nuances, porque a gente está o tempo todo mudando. Então, é normal a gente, num primeiro momento, se perceber muito dispersivo, mas não deixe que isso te desmotive. Não deixe que isso atrapalhe o seu processo. Por isso que essa complacência é fundamental, porque você vai acolhendo também, por mais que você esteja muito disperso no primeiro momento. Acolhe isso. Por que isso está acontecendo? O que será que eu estou vivendo na minha vida hoje que está me deixando tão disperso assim? Evite fazer julgamentos e afirmações exatas e se abra para se fazer mais perguntas. Por que será que a minha mente está assim? Por que será que eu estou pensando tanto sobre isso? O que isso tem a ver com o meu nível de felicidade, de satisfação em relação ao meu momento? Todas essas perguntas e as possíveis respostas que vão vir são fundamentais e vão te melhorar, vão te ajudar muito, contribuir para a sua evolução e desenvolvimento nessa técnica. Com toda certeza, o teu nível de presença vai mudar, vai se expandir. Lembrando que nós estamos falando de uma prática milenar que surgiu há cerca de mais de 5.000 anos. Eu fiz uma live que está disponível aqui no nosso canal, onde eu conversei até com o meu professor de meditação e ele fala que até mesmo lá na Índia, nos 5.000 anos atrás, as pessoas praticavam essa técnica para se sentirem mais tranquilos, aliviarem o pensamento, ou seja, desde aquele momento até para além de um estado de hiperconsciência que se buscava nas tradições orientais mais antigas, também havia essa pretensão de acalmar os pensamentos, porque a gente sempre foi assim, a gente sempre teve uma qualidade muito dispersa em caráter mental. Então, por se tratar também de uma prática milenar, de caráter oriental, como eu disse aqui para vocês, existem muitos estereótipos e preconceitos. Outra coisa muito importante que eu quero falar aqui é que não é religião. Meditação não é religião e você não precisa ser religioso ou não precisa ter interesse espiritual ou místico para praticar. É óbvio que essa técnica ela surgiu dentro de uma cultura oriental de caráter religioso que é o hinduísmo. Os primeiros registros sobre meditação vêm de mais de 3.000 anos atrás, da cultura indiana, que depois foi adaptada ao budismo e a tantas outras culturas. E apesar de ter surgido num contexto onde a religião estava presente, a prática em si da meditação não tem cunho religioso. Você não precisa associá-la a nenhum aspecto espiritual. Você só precisa, caso você queira, treinar a sua mente. Existem muitos tipos de meditação, existem muitas coisas hoje que as pessoas chamam de meditação, mas é importante que você saiba que tudo isso aconteceu porque essa palavra ficou famosa, junto com mindfulness, que significa atenção plena. Eu costumo dizer que a meditação ela é um avanço do mindfulness, porque enquanto o mindfulness está querendo nos trazer para esse estado de atenção no momento presente, a meditação é um estado de atenção profunda, concentrada numa única coisa. Ah, Adelaide, então ela é mais inacessível? Não, ela não é inacessível, porque difícil é aquilo que a gente não faz. Ela pode ser difícil para você porque você ainda não pratica. Mas quando você começar a praticar, você vai perceber que ela não é difícil. Basta você se entregar para viver essa experiência. Tanto a experiência de mindfulness, que começa muitas vezes com uma prática de indução, com uma prática de respiração, de atenção plena, para depois a gente evoluir para um treinamento de concentração mais profunda, que é a meditação. Mas lembrando que meditação é um termo usado para muitas e muitas coisas. Aqui no nosso treinamento, eu gosto de diferenciar isso, até mesmo para você ter um parâmetro, para você ter clareza em relação do nível no qual você se encontra.
Existe um cara muito famoso, de mais dos 5.000 anos atrás, lá da Índia, que chama Patanjali. Patanjali foi um médico que se interessou muito pela cultura indiana, pelo hinduísmo, e ele decodificou a filosofia do yoga lá naquela época, e ele criou, sistematizou o yoga clássico. E aí o Patanjali fala muito de meditação. E aí o Patanjali ele descreve as 4 fases da meditação, do estado de ascensão de consciência que a gente pode atingir com essa técnica. A primeira fase é o pratyahara, a abstração dos sentidos. É quando a gente primeiro percebe, por exemplo, esse estado dispersivo. Beleza, eu estou abstraindo demais, então eu vou ficar aqui presente nesse momento agora. Beleza? Pratyahara. A segunda fase é o dharana, que é o estado de concentração. Para o Patanjali, antes da meditação, a gente primeiro se concentra. E quando a gente se aprofunda, a gente se entrega, se joga nessa experiência de fato, a gente está tão concentrado, que a gente entra na terceira fase, que é o dhyana. O dhyana é o estado de superconsciência, quando a gente se aprofunda e de fato entra em meditação, segundo esta filosofia. E por último, mas não menos importante, além do estado de superconsciência, nós podemos alcançar o que toda a filosofia prática do yoga busca, que é o samadhi, o estado de hiperconsciência, quando a gente transcende, segundo esta filosofia, segundo esses escritos, o estado humano para um estado sobre-humano, de ascensão. Ah, então eu só vou praticar meditação se eu quiser chegar no samadhi? Não! Você tem que praticar meditação e é importante para você praticar meditação porque você mal consegue se manter presente, porque você está sendo dominado pela tua mente macaquinho que está o tempo todo pulando de galho em galho em pensamento e muitas vezes fazendo com que você se sinta mal em relação a isso, pensando em coisas que não interessam, criando expectativas e anuviando sobre coisas que não existem. Então, esquece essa história de samadhi, pelo menos por enquanto. A gente não precisa meditar só porque a gente quer, assim como os yogis antigos, atingir essa hiperconsciência. A gente pode querer meditar para ficar bem, para ter mais concentração, para ter mais foco, para dominar a ansiedade. Isso por si só já melhora muito, já nos desenvolve, já nos faz crescer, a ter mais clareza daquilo que a gente quer, daquilo que a gente acredita e do que podemos fazer e mudar. Pegou a visão do que é a meditação e do porquê é importante, principalmente se você for ansioso ou ansiosa? Comenta aqui nesse vídeo se você já sabia, se você conhece, tem interesse em praticar. Me conta aqui se você já pratica algum tipo de meditação. E não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com os teus amigos e amigas e se inscrever aqui no nosso canal para a gente continuar espalhando essa informação para todo mundo, beleza? É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.